Gente, essa semana nós vamos estar estudando as medidas separatrizes. Como dividir uma amostra mediana nós já estudamos, mas em duas partes iguais, né, que é a mediana. Os quartis é a divisão de uma amostra em 4 partes iguais, decis em 10 partes e os percentis ou centis em 100 partes. Daqui vocês podem observar que a mediana, o valor da mediana, ela coincide com o segundo quartil, que a gente representa pelo Q2, pelo quinto decil, que é o D5, e pelo quinquagésimo centil, ou percentil, que é o C50. E eu coloquei aqui um exemplo para vocês, tá, de como fazer essa divisão numa distribuição de frequência, porque num rol é simples, né? Agora, na distribuição de frequência, eu tenho aqui uma distribuição de frequência que tem amplitude 10. Nós temos 5 classes, aqui nós temos as frequências, né, encontradas em cada classe. E a gente só vai precisar mesmo da FAC, né, que é a frequência acumulada crescente, que você já sabe como é que faz. Sempre somando com o anterior, aqui eu tenho 2 pessoas apenas, aqui eu tenho 5 mais 2, aqui eu tenho 8 mais 5 mais 2, que são 15, aqui eu tenho 6 mais 8 mais 5 mais 2, 21, até chegar à quantidade total de sujeitos que foram pesquisados. A fórmula que nós vamos usar para quartil, decil e percentil é essa mesma, tá? Aí aqui nós temos a medida separatriz, que vai depender do que você queira. Aqui eu tenho os quartis, os decis, percentis, coloquei só alguns de cada um. E a fórmula é a mesma da mediana, então a medida separatriz vai ser igual ao limite inferior, mais a posição do elemento, menos a frequência acumulada anterior, sobre a frequência da classe vezes a amplitude. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Dentro dessa distribuição de frequência aqui, eu quero calcular quem é o elemento, né, que está aqui, que representa o meu quinto elemento, né, que coincide, como eu já mostrei para vocês, com o valor da mediana, do segundo quartil, do quinquagésimo centil. Ou seja, tanto faz calcular qualquer um desses 4 aqui, vai dar o mesmo valor, tá? Mas eu calculei o D5, que é o quinto decil, só para mostrar para vocês. Sempre vai ser o valor que você quer do elemento, a posição, no caso de decil sobre 10, vezes o número de elementos que eu tenho na amostra. Então, no caso do quartil, sempre vai ser uma divisão por 4, né? Porque eu estou dividindo a amostra em 4 partes iguais, vezes o número de elementos que nós pesquisamos. Primeiro quartil, 1 no numerador, segundo quartil 2, terceiro quartil 3, tá? Então, decil, vamos supor que eu quisesse pesquisar o oitavo decil, então seria 8 sobre 10 vezes n. Eu quero pesquisar o 20º percentil, então seria 20 sobre 100 vezes n. Eu quero calcular o terceiro decil, 3 sobre 10 vezes n, ok? Eu quero calcular o 35º percentil, 35 sobre 100 vezes n número de elementos. Como eu quero calcular o quinto decil, então 5 sobre 10 é decil, né? Decil, percentil 100, quartil 4, como é decil sobre 10 vezes n. E aqui eu vou ter que eu procuro a classe que está o 12º elemento. A classe que está o 12º elemento, você pode ver que é a terceira classe, porque a primeira só tem 2 elementos. Na segunda, eu tenho 2 mais 5, eu tenho 7. E na terceira, eu tenho 15 elementos. Então, eu passei até do 12º, tá? Então, eu vou pegar essa terceira classe aqui e fazer toda essa fórmula dentro dessa classe. Então, quem é o limite inferior da classe? 20. Eu coloquei aqui 20. Mas, qual foi a posição do elemento, né? Isso vai variar de acordo com o que eu queira. Qual foi a posição do elemento? O 12º, eu coloco 12. Menos frequência acumulada anterior à classe. É essa daqui, ó. Tá? A frequência acumulada anterior à classe é 7. Então, 7. Frequência da classe. Quantos elementos eu tive nessa terceira classe? 8. E a amplitude. A amplitude é limite superior menos o limite inferior. 10. E aqui eu vou ter somente, né, operacionalizando, 12 menos 7, 5, vezes 10 dividido por 8 dá 6,25. E aqui eu vou ter que o quinto decil está dentro dessa classe aqui, de 20 a 30, e ela é exatamente 26,25. Então, é isso que vocês vão fazer nessa semana, nos exercícios que eu proponho
para vocês introdução à estatística.